Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre o tema Atitudes Essenciais, que se encontra no livro Palavras de Vida Eterna pela psicografia de Chico Xavier. Antes, porém, vamos fazer uma leitura e selecionamos o livro Justiça Divina pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Bom, a nossa página abriu em Viajantes esse tema. E Emmanuel começa assim: de muitos deles tivestes notícias da glória que ostentavam na terra. Pompeavam adornos de alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas e faziam chefes. Mostravam brasões e manejavam autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte das multidões. Entretanto, apenas viajavam no caminho dos homens. Outros muitos conheceste de perto. Urdiam golpes da inteligência e dirigiam enormes comunidades. Sobraçavam livros famosos e tornavam-se mestres. Amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos. Exibiam louros da mocidade e articulavam aventuras e sonhos. Contudo, viajavam também. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. No entanto, não ignoras que nem o poder, e nem o encargo, nem a juventude, e nem o ouro, nem a fama, e nem a ciência lhes conferiram qualquer privilégio de fixação. Todos passaram, um após outros. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romanagem, nada carregarás contigo do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. Ninguém te aconselha a fazer da existência o culto inveterado da morte, mas é imperioso caminhas na convicção de que a vida prossegue. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que o convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o nome como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. Lindo texto de Emmanuel. Lindo texto que nos lembra que tudo que passa em nossa vida, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que pode nos servir, infelizmente, em alguns momentos, como objeto, talvez, de incentivo a valores materiais, de exaltação, enfim, do orgulho, da vaidade que ainda nos prendem, mas o que vai valer a pena, o que vai realmente ser contado no além, será aquilo de bom que nós fizermos. Será a caridade, será o amor que levarmos a outros e que realmente ficará gravado naqueles que viveram conosco, entendendo do amor que trouxemos, do amor que podemos carregar. Uma mensagem linda de Emmanuel. Envolvido então nesse momento de estudo, de reflexão, vamos reunir nossos pensamentos, amados irmãos e irmãs, por meio de nossos amados espíritos protetores, nossos mentores de luz, por meio de nós mesmos, que possamos elevar nosso pensamento ao Cristo, nosso pensamento a Deus, com todo carinho, com todo o amor do nosso coração, para agradecer a oportunidade do estudo que faremos hoje. Que esse estudo possa não entrar somente na nossa mente, mas que ele fique fixado no coração e ele sirva também de ferramenta, de um motivo, de uma lembrança alegre e feliz de levar a caridade, o amor ao próximo. Agradecendo esse envolvimento com a luz do nosso Pai, nesse momento de estudo, onde nós estivermos, em nossa casa, no nosso lar, no trânsito, enfim, que possamos sentir a presença sublime dos amigos de luz e do Divino Mestre, agradecendo essa oportunidade de estudo. Que assim seja. Bem, como eu disse, o texto de hoje, a nossa reflexão, o nosso estudo,
é sobre o capítulo 18 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, no qual Emmanuel nos traz o título Atitudes Essenciais. Esse texto, Emmanuel, ele trabalha em cima de uma frase dita pelo Mestre Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 27, em que Jesus teria dito aos apóstolos: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É uma frase relativamente pequena, uma frase que talvez numa leitura rápida, passando pela Bíblia, pelo Evangelho de Jesus, nós não dessemos tanta atenção. Mas olha que interessante, que visão Emmanuel, na leitura dessa frase, ele consegue extrair muito mais daquilo que talvez os nossos olhos, humildes ainda, em termos de conhecimento, pudessem perceber. E ele, de uma forma iluminada, ele consegue extrair cada ponto ali de ensinamento de Jesus e desdobrar nesse texto que a gente vai fazer uma leitura, até porque ele é pequeno, então vale a pena. Emmanuel começa assim: neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso sublime ao sublime discipulado, me perdoe. Olha só que interessante, ele já começa dando o tom do que essa mensagem vem nos trazer. Ele já começa a dizer que não é uma mensagem simples. Ele começa a dizer que nessa mensagem de Jesus nós encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso no sublime discipulado. Ou seja, Jesus, numa única frase, já nos traz a fórmula de como nós podemos seguir seus passos. E ele ressalta duas atitudes fundamentais, recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos a desfrutar da intimidade. Ou seja, dessa frase que está no Evangelho de Lucas, ele tira 2 pontos. O primeiro, tomar a cruz redentora de nossos deveres. Ou seja, nossa cruz redentora, nosso sofrimento, aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que está nos servindo de insumo para que nós possamos lapidar nosso espírito, lapidar nossos corações, lapidar nossas mentes, para que essas asas possam permitir a nossa evolução. Esse é o primeiro ponto, tomar nossa cruz. E em seguida, ele fala assim: seguir os passos de Jesus. Vamos adiante com o texto de Emmanuel, que ele começa agora a dar explicação onde ele quer chegar com essa leitura que ele fez da frase de Jesus. Ele continua assim: muitos acreditam receber nos ombros, ou seja, as pessoas acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações. Ou seja, muitos acreditam que estão ali sofrendo, estão recebendo seus problemas, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos também pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações. Ou seja, alguns trazem, alguns percebem, sentem, recebem esses sofrimentos, mas não conseguem, ainda que sofrendo, lembrar do Cristo. Já outros, eles tentam caminhar pelo caminho de Cristo, mas também não querem entender as necessidades de burilamento, necessidade do sofrimento, necessidade das nossas correções para que a gente possa evoluir. E ele dá o exemplo. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Ou seja, alguns dizem que aceitam os sofrimentos que estão passando, os momentos indesejáveis, mas acabam muitas vezes se tornando pessoas azedas, pessoas desditosas, até agressivas por aquela fase em que eles se encontram. Acaba espalhando desânimo e levando algo de negativo ao invés de positivo para os irmãos que estão à volta. Os segundos, ou seja, aqueles que ele explicou como
aqueles que querem seguir o caminho do Cristo, mas não querem aceitar nenhuma cruz, eles respiram na cena do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes. Olha que interessante. Detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Ou seja, o que ele está querendo nos trazer aqui nessa explicação é que é o seguinte, que tem pessoas, infelizmente, tem irmãos que entendem muito daquilo que Cristo nos colocou. Mas entendem quando eu digo tem a leitura na palma da mão, sabem, entendem, leram, falam o que entendem do Evangelho, mas quando chega o momento da prática, que foi aquilo que o Mestre Jesus o tempo todo nos mostrou, em de colocar todo aquele conhecimento em prol da caridade para com o próximo, eles se detêm, como diz Emmanuel, no escárnio, na leviandade, e embora saibam interpretar, não aplicam. E Emmanuel continua assim: uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ansiedade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilando com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspirarmos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Agora é nossa hora de interpretar cada detalhe dessa frase de Emmanuel, que tenta, naturalmente, detalhar cada ponto que Jesus nos ensinou. Vamos tentar entender Emmanuel. Vamos repetir esse parágrafo que é muito interessante. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento. Seria assim. Ou seja, se nós temos que evoluir, se nós temos que quitar os nossos débitos, se nós temos que burilar as nossas imperfeições, é preciso abraçar essa cruz que Jesus nos colocou. Ou seja, aquele que não tomar a sua cruz, certo? Foi assim que Jesus colocou. Se não, então, não tomarmos essa cruz indispensável, nós não temos como nos evoluir, não temos como progredir. E ele ainda coloca um aposto em seguida, com amor e alegria. Não basta que nós tomemos essa cruz, não basta que nós tomemos para nós essa cruz indispensável ao nosso burilamento, mas também temos que tomá-la com amor e alegria. Pelo princípio da doutrina espírita, pelos princípios que a doutrina nos traz, sabemos que antes da nossa encarnação, nós já temos a oportunidade de fazer um planejamento. Irmãos, amigos do plano espiritual, incumbidos de nos auxiliar nesse processo reencarnatório, eles colocam para nós todo aquele planejamento e muitas vezes somos nós que pedimos a forma como vamos encarnar, a forma, o que vamos passar, quais são os pontos da nossa vida que serão críticos, que serão necessários de sofrimento, de dor, de ensinamento, de aprendizagem, para que possamos resgatar nossas falhas de outras encarnações, para que nós possamos progredir como espírito. Nós fazemos esse pedido. E muitas vezes o que acontece quando nós chegamos? Nós pedimos aqueles momentos que são indispensáveis, como está colocando Emmanuel, para o nosso burilamento, mas quando nós encarnamos e encontramos as dificuldades à nossa frente, muitas vezes não aceitamos isso. Então, é preciso aceitar com amor e alegria, como diz Emmanuel nessa passagem, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo. Quando nós voltamos para essa escola Terra, esse planeta que é um orbe de expiações e provas em que ainda estamos pela nossa sintonia de progresso,
ainda conectados, é aqui, nessa escola em que a gente tem a oportunidade. E é uma oportunidade que nos foi dada de encarnar aqui. Então, se foi uma oportunidade pela justiça divina, pelo amor sublime de Deus, é necessário que nós tomemos, abracemos essa cruz que temos que carregar com amor e alegria, com gratidão, eu acrescento aqui. Marchando, como diz Emmanuel, voltando ao texto, no espaço e no tempo. Por que marchando no espaço e no tempo? Quando está falando no espaço, é com essa cruz, aonde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, marchando, caminhando, dando continuidade no espaço. Ou seja, em todos os momentos. E no tempo, né? Quando diz no tempo, aonde eu estiver, em todos os momentos. Olha só que bacana, que interessante. E ele acrescenta, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem. Ou seja, se eu tenho as minhas provas, se eu tenho as minhas expiações, que muitas vezes eu mesmo escolhi antes de encarnar, que são, como diz Emmanuel, indispensáveis ao meu burilamento, à minha redenção, ao meu progresso espiritual. Se eu tenho que absorvê-las, se eu tenho que estar com amor e com alegria com isso, mas isso tudo não basta. Ele ainda ressalta, é preciso estar com tudo isso, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem. Vamos resumir? Porque parece que muita coisa, né, para todos nós. Mas é simples. Acaba sendo de uma maneira simples o entendimento. O que Emmanuel está nos falando é, planejamos a nossa encarnação, escolhemos as provas. Cá estamos nós aqui, em meio com essa cruz que nós escolhemos para que pudéssemos ter o nosso progresso. Então, temos que agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade desse crescimento. E em todos os momentos devemos aplicar ao máximo o bem, o amor, levando esse amor de Jesus em prol do nosso próximo, fazendo a caridade, praticando a caridade, de maneira infatigável no bem. Olha só que interessante. Enquanto que muitos, às vezes, tramitam pelas estradas da vida, lamentando-se os problemas, lamentando-se as faltas, as dificuldades, em vez de lamentar, que possamos gastar essa energia procurando fazer o bem. É isso que eles nos lembram. Se aspirarmos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Ele continua, não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Aí eu faço uma observação, que esses sofrimentos, como eu já estava colocando, muitas vezes eles vêm de outras encarnações. Débitos que nós contraímos em outras encarnações e nós precisamos, nesse planejamento reencarnatório, burilar essas imperfeições. Às vezes esses sofrimentos também surgem por conta de atitudes nossas errôneas nesta mesma encarnação que estamos. E aí, por conta das nossas imperfeições, erramos e nosso erro leva ao sofrimento. Vale a pena lembrar que a obra O Céu e o Inferno tem uma passagem aqui que se encontra no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E aqui Kardec ele coloca o seguinte item, Código Penal da Vida Futura. E ele começa resumindo o que os Espíritos nos trouxeram de ensinamento, que seria o primeiro código. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. 2. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. E aqui tem vários itens, 3, 4, 5, 6, 7, eu convido a todos depois a uma leitura breve, é muito interessante, até que nós chegamos no item 33, em que ele fala assim, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios.
O sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, a cruz que nós carregamos, voltando ao Evangelho de Lucas, é inerente à nossa imperfeição. Se carregamos uma cruz, é porque alguma imperfeição temos e que essa cruz vai ajudar que a gente depure. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ansiedade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E ele conclui aqui na obra O Céu e o Inferno: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Bom, dando continuidade aqui ao que Emmanuel nos traz, ele diz o seguinte: nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Ou seja, não adianta que nós, em qualquer atividade que nós estejamos religiosa, seja lá qual for o alinhamento religioso que se tenha, não adianta dizer eu acredito, eu creio, eu tenho bastante fé, etc. Não adianta. O que o Espírito Emmanuel vem nos trazer à luz dessa passagem de Jesus é o seguinte: é imprescindível, olha só que interessante, imprescindível que nós tenhamos a necessidade de viver a cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Aí ele já começa a entrar na segunda parte. Enquanto até então nós falávamos de sofrimento, falávamos da cruz, daquilo que Jesus colocou em seguida: e vier após mim. Por que ele coloca isso? É o caminho. Vier após mim, ou seja, eu estou vindo e alguém que está vindo está seguindo o meu caminho. Ou seja, segundo a fé salvadora que orienta o caminho, ou seja, seguindo os passos de Jesus. É isso que ele quer dizer, mas a cada dia. Enfim, resumindo essa frase de Emmanuel, o que ele vem colocar para a gente é o seguinte: não adianta crer, não adianta dizer, eu acredito, não adianta dizer que não, eu conheço. O que é importante é praticar. Não basta conhecer. É muito inteiro, vou fazer uma comparação bem grosseira, me perdoe. Olha, é maravilhosa a comida que aquela avó faz. Nossa, que delícia! Ela faz um bolo maravilhoso, etc. Mas para se tornar da mesma forma que ela, não adianta dizer, nossa, que bolo maravilhoso. Se a gente quer ser a mesma capacidade dela, ou seja, tiver evoluído da mesma forma que ela, para ser capaz de fazer um bolo tão gostoso e cheiroso daquele jeito, é preciso que a gente coloque a mão na massa. É preciso que a gente vivencie a mão na massa ali, para que a gente possa também fazer algo de bom, né? Bom, essas são as colocações que a gente vem do Espírito Emmanuel, e ele deixa bem claro, então, em toda a sua passagem, nesse texto, que uma pequena frase de Jesus, assim como tantas outras, são para uma reflexão bem aprofundada. Porque Jesus ele não colocava as palavras a esmo. Cada uma delas tinha uma finalidade. Todo o seu evangelho nos traz esse exemplo. Todo esse evangelho, ele nos mostra isso. Mostra justamente pela prática, pelo exemplo do bem. O que Jesus nos trazia na realidade era uma aplicação do evangelho prático. Isso é que nós precisamos fazer. Então Emmanuel, com toda a sua desenvoltura literária, o que ele faz é mergulhar dentro dessa pequena frase colocada por Jesus e ressaltar para todos nós a necessidade, a importância de que a gente leve essa nossa cruz, carregue essa nossa cruz, mas carregue com amor, não carregue com raiva, não carregue essa cruz com, triste, chateado, lamentando. Pelo contrário, se eu tenho uma cruz para carregar, se eu tenho um problema, algum motivo tem.
E esse motivo está em nossas imperfeições. Se não fossem nossas imperfeições, Deus não teria, em sua infinita bondade, nos colocado esse problema, essa dificuldade, esse sofrimento na nossa frente. Não teria nos dado a oportunidade de ter esse sofrimento à nossa frente, porque esse sofrimento, na realidade, é uma oportunidade que temos de evoluirmos. É uma oportunidade que temos de lapidar essas arestas morais que nós temos, fazendo com que a gente consiga evoluir um pouquinho mais. Evoluindo significa menos imperfeições. Menos imperfeições significa felicidade. E o caminho, como diz Jesus, vir após mim, ou seja, o caminho a ser seguido é qual? Aquele que Jesus fez, que é o evangelho praticado, que é o evangelho prático, que é o evangelho utilizado, como diz aqui, a cada dia. Mas não basta utilizar, não. Eu vou fazer o evangelho no momento em que eu fizer uma atividade social, no momento em que eu vou fazer uma atividade bem, no momento em que eu vou fazer uma caridade direcionada na hora e no tempo. Não, é a todo momento. O grande exemplo que nós trazemos, Chico Xavier, por exemplo, incansável. Agora, se um espírito da magnitude de Chico Xavier, que já sabemos ou entendemos que tinha uma inclinação moral, tem uma inclinação moral muito alta, um pendor, enfim, está bem adiante de muitos de nós. Imaginem um espírito da magnitude, da grandeza de Jesus. Como deveria ser a sua dedicação ao bem, à fraternidade, ao amor, ao próximo, à caridade. Ele era a pura expressão do amor. Claro, nós estamos ainda muito longe disso. Precisamos ainda sair da nossa condição de espíritos imperfeitos. Espíritos, a maioria de nós, talvez na terceira ordem, mas que estão fadados a estarem puros lá no futuro. Estamos fadados, todos nós, não a queimar no inferno, não a ir para um purgatório eternamente, mas sim a luz. E é isso que Jesus veio nos trazer. Porque no momento em que nós formos desvencilhando os nossos problemas, nós teremos a oportunidade de encontrar a felicidade, encontrar a luz. E a receita é simples: fazer o amor, levar a caridade ao próximo. Essa é a única receita. O evangelho prático que Jesus vem nos ensinar. Esta era essa nossa reflexão. Então, para encerrar, que nós possamos mais uma vez dar as nossas mãos em espírito, agradecer esses momentos de ensinamento, de paz, de amor, de luz, e que possamos elevar sempre nossa mente ao Mestre Jesus e a Deus, pela oportunidade única dessa encarnação que irá nos permitir progredir em tantas outras, mas cada vez mais no caminho do amor, no caminho do bem, no caminho da fraternidade. Que assim seja.